Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é ISP de sucesso, não cai. Como garantir a verdadeira redundância, né? Uma redundância de verdade. Bom, eu sou o Guilherme Garassim, eu sou diretor comercial aqui na Rede Quality. E, bom, estamos aqui junto com o meu colega, meu amigo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Pupim, sou especialista em backbone e borda de redes IP e vamos discutir bastante aí sobre esse assunto, que é muito importante. A gente tem escutado bastante que IP virou commodity, que todo mundo fornece IP, e o como se diferenciar. A diferença é exatamente essa: o ISP de sucesso não cai. E o que a gente pode fazer para que ele não caia? Já foi o tempo em que eu podia fazer uma manutenção durante o dia, ou que eu podia parar de madrugada. Muito provedor falava, não, 3 da manhã eu posso parar a minha rede. Só que tem gente que consome internet 3 da manhã. E esse cara que trabalha ou que consome conteúdo durante a noite, ele pode deixar de ser seu cliente se você não tomar cuidado. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui nos próximos slides. Bom, gente, a gente queria falar um pouco, né, já bater um papo aqui, né, sobre tudo isso que acontece, como o Rubim falou. Não temos mais um luxo de parar nem durante o dia nem durante a noite, né? Acho que muitos de vocês, né, quando fazem alguma coisa, sempre têm chamados, mesmo que às 4 da manhã, de clientes. Não, estou usando a internet, estou trabalhando, estou fazendo o que eu preciso. Bom, eu começo com uma pergunta. Se sua rede cair agora, o que acontece? Será que você vai ter um problema? Será que se cair um roteador, se cair um pedaço da sua rede, você vai parar com por completo? Se a sua redundância está funcionando? Quanto isso vai gerar de time? Quantos cancelamentos vai gerar isso aí? O que vai acontecer com a tua marca? Que você levou tantos anos para construir. Aqueceu um bom nome por causa de uma falha de rede, por causa de acontecer alguma coisa com algum equipamento, algum. Você tem um plano de recuperação, você sabe o que fazer se alguma coisa cair. Qualquer coisa da tua rede que caia, você sabe o que fazer para recuperar rápido. Bom, se o ponto principal falhar, o que acontece? Você tem lá o seu data center e tal, onde uma falha, o switch para e para teu fornecedor, tua operadora, teu principal backbone. O que você faz? Qual é o teu plano? Como você faz esse contingência? Vocês já experimentaram isso? Tomara que não, mas não é se vai ocorrer, mas quando isso vai ocorrer. Em todo equipamento tem um negócio que chama MTBF, que é o tempo médio entre falhas. E isso está no manual dos seus equipamentos. Então, até o fornecedor falei que eu tinha assim, vai cair. Por mais que seja o melhor equipamento, vai cair. A única certeza que a gente tem é que o equipamento eletrônico, ele vai apresentar falha. Alguns fabricantes com mais frequência, outros com menos, mas a única certeza que a gente vai ter é que falha vai acontecer. Bom, outro ponto é, tenho 2 links. Agora eu estou 100% protegido. Fui lá e comprei Eletronet, comprei, não sei, Cia, eu comprei um provedor local e comprei uma grande operadora. Será que realmente eu estou 100% protegido? A gente estava conversando antes aqui, né? Pô, vocês já pararam para olhar se tem alguma rota de fibra que se interconectam ou se passam pelo mesmo poste, pela mesma fibra? Porque as operadoras fazem muito isso de swap, de trocar fibras, de usar mesmos pontos de presença. Às vezes até o mesmo data center, né? Quem se lembra que o Equinix caiu esses dias atrás? Pegou fogo no Equinix. Quem imagina que vai pegar fogo no Equinix? Então, e outra, quando vocês escolheram a operadora, vocês se preocuparam com as interconexões que essas 2 operadoras que você escolheu têm, se são em comum, ou seja, as 2 operadoras podem estar no ar, mas se o que conecta essas 2 operadoras para a internet cair, será que é o mesmo ponto de conexão que elas têm? Vocês têm uma ferramenta dentro da rede de vocês de monitoramento de flow para saber se isso está acontecendo? E hoje, você contratou hoje e se preocupou com isso. Ah não, eu me preocupei de saber se a minha operadora tem interconexões diferentes da segunda que eu contratei de redundância.
Mas e se no meio do período de contrato houver alguma mudança das interconexões? Você tem uma ferramenta de análise da tua rede para te alertar esse tipo de situação? A gente, durante essa apresentação, a gente vai falar a pior coisa que pode acontecer é a falsa sensação de que está tudo resolvido. É você se iludir de que não, eu me preocupei hoje, daqui a 6 meses tudo continua igual, nada mudou. E a gente sabe que não é assim que acontece. Bom, comprei o equipamento top, agora vai. Paguei lá R$100 no Huawei, no Juniper, no Cisco, o que seja. Agora não cai mais. Bom, como eu falei antes, equipamentos tem o tempo médio de falhas e isso vai acontecer, vai cair. Como o Pupim disse, são equipamentos eletrônicos, né? Por mais que esses sejam muito mais confiáveis que equipamentos que a gente usava lá atrás, né? Nossos focos, nossos data são melhores, mas eles vão apresentar problema um dia. E esse dia vai ser sempre o dia pior, né? Sempre no final de semana, aquela sexta-noite que você sair com a patroa ou com o patrão e você vai ter que preocupar com o tempo que está todo mundo só rede parado. Bom, mas agora tem a rede duplicada. Não vou cair mais? Agora vai, né? Já vi, comprei um roteador, comprei outro roteador, fiz tudo que eu precisava. Será que agora não cai mais? Quando a gente vai conversar com nossos clientes sobre isso, a gente sempre fala de coisas ao redor, né? Por exemplo, se o seu DNS parar, um DNS parar, ou os dois, você fica sem internet, por mais que seja um computador melhor do mundo. Se o seu rede parar, você fica sem autenticação. Se os redes não autenticam, fica sem internet. Então, rotas de fibra. Se uma fibra parar, pode parar tudo. Então, há várias coisas ao redor de não só comprar equipamentos, né, ou de fazer algumas configurações que a gente tem que pensar. Como o Pupim disse, se o operador usa o mesmo interconexão, às vezes fora do Brasil, e essa conexão não é problema, vocês já tiveram problema uma falha. E aí, outra falsa ilusão que as pessoas têm é de que eu vou pensar no meu plano de redundância e eu vou pensar em tudo que eu preciso para a minha redundância. Eu gosto sempre de dizer que não são as perguntas, não são as respostas que movem a humanidade, sim as perguntas. E a experiência em passar por momentos de crise, você só adquire quando você passa por momentos de crise. Então, eu posso pensar em tudo, eu posso achar assim, eu pensei em todas as possibilidades de falha na minha rede, eu estou seguro. Eu já cheguei num provedor que ele me contratou e falou assim: Pupim, eu pensei em tudo, minha rede é a prova de falha. Cada POP meu tem 5 caminhos de fibra para interconectar, todos eles por postes diferentes. Se cair um poste, só um link cai, não cai os 5 links. E aí eu cheguei lá e falei assim: tá, tudo bem, como que é depois que a fibra entra dentro do POP? Aí ele falou: eu tenho um switch que recebe as 5 fibras. Eu falei: você não tem nenhum stack, 2 switches em stack para receber as 5 fibras? Depois eu ainda virei e falei assim: tá. Aí ele: mas esse switch nunca falha. Esse switch tem 2 fontes, uma fonte da energia da rua AC, outra fonte DC, direto da bateria. Não falha. Eu falei: quantas horas de bateria você tem? Aí ele: tenho 4 horas de bateria. Eu falei: e depois das 4 horas? Se faltar energia por mais de 4 horas? Aí ele: não, mas nunca aconteceu. Eu falei: mas você tem que pensar nisso. E aí a gente vai discutir também aqui nessa apresentação qual é a diferença de redundância para contingência. Ter redundância é eu ter métodos automáticos de correção de falhas. Mas eu também tenho que ter um plano de contingência. Quando a minha redundância falhar, o que eu faço? Como que eu vou tratar esse tipo de situação? Aqui eu trouxe 4 matérias tiradas de jornal, uma bem antiga, 20 de maio de 2004. Isso marcou minha vida e eu aprendi, como eu falei, você aprende a fazer um plano de contingência, você aprende a fazer um plano de redundância no momento em que você passa por uma crise. Meu primeiro dia de trabalho na Petrobras,
eu estava indo de ônibus, escutando o rádio, escutando as notícias, e eu escuto assim: pegou fogo no 26º andar do prédio principal da Petrobras, exatamente o prédio onde eu ia trabalhar pela primeira vez naquele dia. Ali era o coração da telecomunicação da Petrobras no mundo. Todos os escritórios do mundo chegavam naquele andar. E o andar foi destruído ao ponto de que o vidro derreteu e formou uma poça no chão. Os vidros quebrados derreteram com o calor que foi gerado ali. Nós passamos um ano para conseguir realmente corrigir tudo que falhou naquela noite, naquele dia, do dia 19 para o dia 20. Então, desde esse dia, os 8 anos que eu passei lá, a Petrobras exigia que a gente pensasse em tudo, todas as possibilidades. Ao nível de, quando construímos em 2008, nós construímos um data center de 3 mil metros quadrados, que na época era o maior data center privado do país, e a Petrobras construiu uma termoelétrica do lado, para que, se falhasse a energia da concessionária, ela teria a energia da termoelétrica que ela tinha do lado do data center. A gente pode pensar, mas lá em 2004 a gente não tinha tanta preocupação, realmente não tinha. Mas aqui, ó, em 2021, incêndio de um data center na França, destrói o data center da OVH Cloud, 120 mil aplicações fora do ar. O data center inteiro destruído, completamente destruído. E não precisamos nem falar, dia 1º de abril de 2025, a pane que aconteceu na internet brasileira, porque a gente continua não pensando nos planos de contingência. Porque a Equinix nunca vai cair. A Equinix pensa no plano de contingência dela, sim, mas problemas acontecem. O plano de contingência realmente funcionou. Ela, em menos de 48 horas, estava quase 100% restabelecida. Mas 48 horas você podia ter ficado fora do ar. Muita gente conectou 2 PTTs de São Paulo, os 2 na Equinix. Os 2 no mesmo data center. E aí a falsa sensação de redundância, a falsa sensação de segurança, que é o pior para a gente. E só um detalhe, né? Se o grande cai, nós também vamos cair. Não tem jeito, não existe pessoa, eles não tem meio chulo, né? Que é incaível, né? Não existe rede incaível, data center incaível, né? Uns aparecem mais, outros menos, mas infelizmente o diabo tira. Então, os planos de contingência, as redundâncias automáticas, elas precisam existir na nossa rede. A gente tem que pensar que pontos de falha existem, mesmo em data centers grandes, e a gente tem que pensar até fisicamente nesse tipo de problema. Então, estar em 2 lugares é uma questão muito importante. Outra, eu coloquei uma definição aqui do que é contingência. Contingência é a preparação para eventos incertos, imprevisíveis. Aquilo que é mais impossível de acontecer. Não podemos deixar de lembrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem imaginaria que iria acontecer uma enchente daquele nível no Rio Grande do Sul e ia destruir completamente todos os POPs de alguns provedores? E aí a gente fala, contingência é pensar no improvável, no impossível. É ter um plano. Às vezes o processo de contingência não vai gerar custo. Eu não preciso ter um custo, mas só de sentar, colocar num papel e ter um plano já é o suficiente. Por exemplo, a gente fala muito de redundância geográfica. Colocar o meu BGP em POPs separados. O Rio Grande do Sul nos mostrou que eu tenho que me preocupar em POPs separados e POPs em altitudes diferentes. Agora a gente aprendeu algo a mais. Da pior forma possível, a gente aprendeu algo a mais. Não basta mais ter uma contingência, uma redundância geográfica, sem pensar na possibilidade de que
os 2 POPs podem ficar embaixo d'água. E aí eu vou parar. Então, o processo de trabalho da contingência é um processo contínuo. Eu, que nunca passei por uma crise, dificilmente vou pensar em certas coisas que outros que já passaram vão fazer. Então, procurem ajuda. Procurem quem já tem um pouco mais. Eu brinco que a diferença de um consultor para um analista de redes é que o consultor fez mais besteira na vida e aprendeu com as besteiras que fez. A gente está aqui exatamente para trazer essa bagagem. Nós já vimos certas coisas que outros que trabalham com rede nunca viram. Eu já vi certas coisas que o Guilherme nunca viu. Então, você ter uma equipe multidisciplinar, que veio de locais diferentes para te apoiar, com bagagens diferentes, vai conseguir te ajudar a fazer um bom plano de contingência. E aí uma frase para a gente lembrar. Contingência não é sobre prever o futuro, mas sobre estar preparado para qualquer futuro. Não se iludam, nós nunca vamos estar preparados para qualquer futuro. Sempre vai acontecer alguma coisa. Está aí um exemplo da aviação. O que acontece com a aviação? Sempre que cai um avião, é feito um estudo criminal para imputar culpa em quem pode ter sido culpado, mas existe um estudo em cima de tudo o que aconteceu para melhorar a aviação, para que aquilo não volte a acontecer. Então, o processo de contingência é estudar o que as pessoas já passaram para que você esteja preparado para passar por aquilo se acontecer com você. E redundância, né? Foi um pouquinho mais, como o Rubem falou, o ato de a gente ter, né? Como faz parte da contingência, mas como fazer isso para virar automatizado? A gente fazer as coisas que não precisam de uma intervenção humana. Você já preparou esse ambiente, você pegou o seu plano de contingência aqui e olhou, bom, o que eu vou fazer para que quando isso cair, eu não precisar manualmente fazer alguma coisa, né? E também a duplicação de componentes críticos, tá? Então, toda a parte de servidor, rede, energia, para garantir a continuidade. Elas sistemas paralelos ou backups que ativam automaticamente em falhas. Seu objetivo é evitar interrupções nos serviços operacionais. Então, a grande lance da redundância eu tenho que pensar em tudo. Se minha infra está funcionando de um lado, num local, uma localização específica, como que isso vai funcionar do outro lado? Sem uma intervenção humana. O mais importante tem que manter os serviços funcionais, né? E como que a gente mantém. Então, a redundância, temos que ganhar em todos os aspectos, né? Então, aqui a gente está falando desde redes, servidores e energia, mas tem que olhar tudo, né? Como que eu chego de um ponto a outro, como meus clientes chegam de um ponto a outro, como que eu vou garantir? Se cair uma fibra, vai vir para outro ponto, e mesmo assim vai ter toda a capacidade de operar. Então, a gente fala que é duplicação. Não tem como você fazer uma redundância de verdade achando que você vai gastar 1 milhão de um lado e 10 mil do outro. Duplicação, a gente está falando de realmente ter estruturas, não precisam ser iguais, mas semelhantes em capacidade de ambos os lados. E outra, cada vez mais aquilo que a gente falou, o ISP de sucesso não cai. É uma redundância ativa-ativa. Poxa, eu tenho 30 mil assinantes. Eu vou colocar 2 roteadores de 15 mil, 2 roteadores que autenticam 15 mil. Na hora que falhar, eu tenho redundância, mas a minha redundância não suporta todo o meu ambiente. Então, a redundância tem que ser pensada para manter a minha rede funcionando. Eu tenho que ter ferramentas que me mostrem que aquilo está funcionando bem. Não basta eu criar a redundância, colocar lá e rezar para nunca ela precisar ser ativada. E se ela for ativada, eu nem fiquei sabendo o que aconteceu. Eu não analisei o que aconteceu. Eu não tenho base de dados de conhecimento. Conhecimento se adquire com o tempo. Conhecimento se adquire com a experiência de dia a dia.
todo incidente tem que ser documentado para que aquele incidente possa ser tratado de uma forma melhor no próximo momento. E aí, uma frase para a gente lembrar o que é redundância e qual é a diferença de redundância para contingência. Está aqui, ó, redundância não é só backup, é a ponte que transforma quedas em confiança. Lembra que eu falei que o provedor de sucesso não cai. Então, durante a madrugada eu quero fazer uma atualização de SO, eu tenho que ter um esquema de redundância suficiente que o meu cliente não perceba. Eu atualizo o SO de um equipamento e minha rede não para. Acabou aquele provedor, acabou o tempo daquele provedor, que na hora que ele queria, ele desligava. Ele desligava e fazia a manutenção que queria. E só lamento para o cliente, está de madrugada, ele não usa. Quantas pessoas, o que a gente está sofrendo em dev, quantas pessoas trabalham para empresas na Europa com fuso diferente? A pessoa trabalha, ela precisa daquela internet, ela contratou a tua internet para ela trabalhar. E você continua pensando que, não, é só consumo de lazer. Então ele só consome naquele horário até meia-noite ele vai dormir. Ou então é só aquele carinha que fica jogando a madrugada inteira, que aí já me perturba mesmo normalmente, então para que eu vou me preocupar com ele? Bom, e uma coisa talvez mais crítica, né, que a gente vê é as pessoas não testam. Então a gente cria um plano de teste, você vai lá, compra 2 roteadores, você compra 2 links, você compra 2 switches, você compra tudo. Mas você já testou? Né? O teu plano, você falou assim, eu comprei aqui, o pessoal fez, mas você já foi um dia lá e ligou o disjuntor para ver o que acontecia? Porque testar a informação não vai, né? Porque sempre vai ter alguma coisa que não funciona, gente. Às vezes é uma linha de comando que o pessoal, esqueci. Né? Eu esqueci de criar no meu sistema que quer praticar em outro lugar. Né? Então, assim, temos redundância, mas nunca simulamos uma falha. Testar falhas é testar realmente, ir lá, puxar, ou se você puxar na tomada, mas ligar a porta do switch, por exemplo, para ver o que acontece. Outro ponto, temos que simular falhas de várias formas, né? Vou tirar uma final, já minha filha do backbone e vou ver o que acontece. Né? Mas às vezes a fibra não é um problema, é o servidor, você tem só uma aplicação que você usa que é muito importante, seu time. Daí a fibra está ok, o roteador está ok, mas aquele serviço importante, né, o DNS, por exemplo, não está. E aí você para por causa do DNS, que é uma coisa, né, extremamente básica. Então, testar, temos que simular, não tem jeito, você tem que tirar um dia, escolher o dia, vamos acontecer. E testar também cria, como o Bruno falou da questão da criação, você cria planos. Eu não lembro que era exatamente, né, o pessoal do Facebook postou, eles estavam testando a redundância deles. Eles desligavam o data center inteiro para ver o que acontecia. Eles acertaram de primeira? Não. A primeira vez caiu um monte de coisa junto que eles não tinham previsto. Foram lá, vamos marcar a segunda. Segunda deu certo? Não. Quase tudo rodou, mas faltou aquele detalhezinho, né? E na terceira vez fizeram, ninguém viu. Então eles derrubaram o data center inteiro, né? Para testar e as coisas se convergiram dentro do Facebook. Então, com a gente, nós temos que testar. E sempre vai faltar um pontinho, vai faltar aquele negócio que no dia mal, na hora que tá pegando fogo, ninguém lembra, e vira aquele caos, ninguém quer caos, né? Funcionou no papel. Ambiente complexo tem variáveis imprevisíveis. Mais uma vez, os 8 anos que eu passei no Petrobras foram uma puta escola. Nós chegamos, tínhamos um plano de contingência de storage, que cada bit gravado no storage principal era replicado instantaneamente para o storage secundário. Plano perfeito, do papel nunca pararia. Cada bit era replicado. Um belo dia, precisamos desligar o storage principal. Nunca tínhamos testado. Desligamos o storage principal, corrompemos o banco Oracle das notas fiscais da Petrobras. Saímos no Jornal Nacional.
Eu tenho orgulho de falar que minha equipe saiu do Jornal Nacional. Provocamos uma crise de abastecimento de combustível na Petrobras. Os caminhões não saíam de nenhuma refinaria. Por 36 horas, nenhum caminhão saiu de nenhuma refinaria do país. E os postos começaram a ficar sem combustível. Porque no papel funcionou perfeito. Na hora que a gente desligou, deu problema. E aí a gente não tinha um plano para esse problema. O plano levava 36 horas para recuperar. Então, testing pode ser dolorido? Pode, como o Gui falou. O Facebook testou 3 vezes até acertar. Pode ser dolorido, mas é necessário. Porque o dia que acontecer, você vai estar preparado. O dia que acontecer, sua rede não vai parar. Se você pode testar no momento de mais tranquilo, melhor ainda. Mas sempre com a ciência de que algumas coisas você não vai prever, né? E aquela, né? Se a gente cai hoje, né? Se a gente cai não programado, é um problema assim que, né? Igual a gente tá falando aqui, né? É churn, é burn-in, vocês têm problema. É tudo que vocês construíram por uma única falha, né? A gente fez uma outra palestra no passado na frente, né, que dizia, por uma única falha as pessoas estão factíveis aí para o seu concorrente, né? Todo mundo sabe aqui, se você para no meio-dia, até brincando que em 2 horas já tem um carro do teu concorrente na porta do cliente instalando. Então, assim, ele fez esses planos porque ele sabe que é mal, né? Eu sou cliente de uma grande operadora e minha internet caiu. Eu não podia fazer nada, sabia o que fazer, mas não podia meter a mão para fazer. E a operadora, não era uma sexta-feira, meio-dia, a operadora só me mandou o técnico na segunda-feira, às 11 da manhã. Eu passei o final de semana conectado em 5G, dentro de casa. E o que o Gui falou é verdade. Na porta da minha casa passava o carro das concorrentes, me oferecendo a internet e instalando 2 horas depois. Se eu comprasse, em 2 horas o cara instalaria. Só que meu prédio não tem estrutura, não tinha como eu largar a operadora para contratar outra coisa que me atendesse melhor. E aí, vamos discutir um pouquinho sobre alguns pilares para a gente nunca cair. Como a gente falou, são inúmeros fatores, impossível da gente aqui elencar, mas tem 5 principais fatores que a gente tem que se preocupar. Vai, Gui. Bom, primeiro a gente já discutiu algumas vezes a questão geográfica, né? Vou fazer 2 POPs, mas eu faço um POP em cada um de um lado da rua, né? Se a gente pensar no Rio Grande do Sul, né, você morreu. Vou fazer em 2 cidades. Começa a desanar, né? Mas como essas cidades são conectadas? Como são, né, todos os outros pontos aqui? Energia. Energia vem de um único lugar? Vem de uma única rota, talvez de postes, né, de alta tensão? Às vezes é melhor colocar em 2 data centers, né? Você bota no seu local, bota um aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, que são os principais pontos do Brasil, né? Isso faz sentido para vocês, né? Então a questão geográfica é um dos pilares. Você não pode ter tudo no mesmo lugar, né? Sim, é o pilar mais básico de todos. E não apostem tudo em um único teleprovedor. Digo, não apostem em todas as suas fichas do Wikileaks SP4, não apostem em todas as suas fichas no SP2, não apostem em todos na Sage, não apostem em todos em qualquer um outro, né? Coloquem em 2. Então, é melhor você pegar um quarto de hack de 2 do que pagar um hack, por mais que seja mais barato, mas pensando na redundância de verdade, tenham 2. Na sua cidade, tenham 2. Se conseguir fazer em cidades diferentes, melhor. Se conseguir fazer em estados diferentes, melhor. Então, falo de São Paulo porque, geralmente, o pessoal que não é daqui, do eu sou, coloca isso na sua cidade e coloca isso aqui em São Paulo. Coloca isso na sua cidade, coloca numa cidade que não fique tão perto da sua, principalmente por causa de problemas elétricos, né, que a gente pode ter a sofrer. Também, questão de falta de fibra, né, e tudo mais que existe. Hoje em dia, fonte de energia no Brasil é complicado, porque existem, as distribuidoras são únicas, né?
Eu não consigo ter duas distribuidoras no mesmo POP. Normalmente a distribuidora é uma só. Mas hoje em dia está muito mais fácil você ter um painel solar. Por quê? Por que eu digo do painel solar? Muita gente acredita na bateria, no gerador. Mas será que eu vou ter bateria suficiente? Eu não sei qual é o tamanho do problema que vai acontecer com aquela distribuidora de energia. O que aconteceu agora, Portugal e Espanha. 2 países inteiros. Barcelona, Madrid e Lisboa, sem aeroporto, sem trem, sem metrô, sem nada. É possível de acontecer uma paralisação de energia muito longa. E aí, será que minhas baterias vão aguentar? O gerador, por muito tempo ligado, ele tem um consumo muito grande. Hoje em dia, você colocar um painel solar para te ajudar nesse sentido, pode ser uma viabilidade, pode trazer uma viabilidade e uma contingência melhor do que você confiar só naquelas 8, 12 horas de bateria que você teria. Testes automatizados, simulações, a gente bota semanal, é claro, o ótimo é inimigo do bom. Fazer semanal é o melhor dos mundos. Ter uma simulação de falha semanal é o melhor dos mundos. Por quê? A gente sabe que bateria, na hora que ela falha, é de um dia para o outro. Será que ela vai estar funcionando na hora que falhar? Se eu desligar, será que ela vai estar com carga suficiente? Eu tenho monitoramento das minhas baterias. Hoje em dia eu já tenho baterias com monitoramento por SNMP. Já tenho as baterias de lítio e não é um fabricante, eu já tenho até fabricante brasileiro de bateria que você pode comprar e monitorar por SNMP o desempenho dessa bateria. Então, cuidados que a gente tem que ter, atenção que a gente tem que ter em nossa rede. Bom, e tem os 2 pontos que a gente mais olha e realmente eu tenho mais problemas. Não que a energia não seja um problema, tudo não funciona sem energia, mas talvez, como a gente já comentou, mas uso de equipamentos e protocolos e mapeamento da infrafísica. Né? Mapear a infrafísica quer dizer que você tem que começar olhando de fora para fora. Como que a CISA te entrega o link? Como que a BR Digital te entrega o link? Quem você atende? Como a Audi, a AIT, né, te entrega o link. São 2 fotos de verdade? Ou será que estão botando, vindo com um carro só, quando chega perto do teu pop, divide 2? Isso pode acontecer também, já deu acontecido muito mesmo. Então, assim, você tem que começar a olhar lá de fora. Como que você vai entregar isso? Você está indo por 2 caminhos. O importante é que a sua redundância precisa vir por caminhos diferentes também. Outras pessoas entregam a última milha, o last mile, né? Usando outras operadoras, fazendo swap, entregam o mesmo carro. Você vai comprou Vivo e Embratel, né? Claro, hoje ainda. E as duas, uma comprando a última milha da outra. Então vai acabar vindo pelo mesmo carro. Seus 2 links, se aquele carro parar, perdeu tudo. Né? Isso não é incomum. Ontem nós jantamos com um colega nosso que saiu de um grande provedor, quase uma operadora, e saiu agora. E ele estava falando que era relativamente frequente de acontecer de falhava um link que ele tinha contratado transporte com alguém e depois de mais de uma semana o chamado rodando entre os diversos operadores, que um faz swap para o outro, que faz swap para o outro, voltava para ele dizendo que ele que tinha que corrigir a fibra. E aí descobriu que aquela fibra física era realmente dele. Que ele tinha feito swap para uma operadora, aquela operadora fez swap para outra, e essa outra que vendeu para ele. Ou seja, ele pagava para passar na fibra física dele. Cara, mapeamento, documentação, acontece, mas o mapeamento é uma das partes importantes que a gente tem que ter. Já vi várias vezes, o órgão público passou uma fibra, 72 fibras, um cabo de 72 fibras em consórcio com uma operadora, e aí para fechar o anel óptico escreveu no edital que aquela operadora não podia participar. As 2 primeiras vezes que rompeu a fibra que ele tinha passado própria,
a contingência do anel óptico rompeu junto. E aí foi descobrir que a operadora que ganhou a licitação subcontratou a operadora que passou a fibra junto com ele. Então ele ia e o anel óptico dele era pelo mesmo cabo. E isso vale também para dentro da rede de vocês, né? Então assim, se você tem um cabo que está passando, que passa as duas rotas suas, né, ou as 3 rotas, ou mais rotas, se aquele cabo falhar, você tem problema também. Isso aí. Só uma coisa. Bom, e o último é equipamentos, né? Acho que é um dos temas que as pessoas às vezes não percebem alguns problemas. E deu um exemplo aqui prático, né, do POP que tinha 5 abordagens de fibra chegando no mesmo switch. Quantas vezes eu falo com clientes que não, por lá que eu coloquei um SKT30, liguei meu BGP em 100, meu RAS em 100, meu CGNAT em 100, tem 4 operadores, agora não cai mais. Todos os equipamentos são ligados no mesmo BN730. Esse aqui é um bom equipamento, eu vi poucas vezes falhar, né? Talvez eu vi também, pode ter um outro case, mas assim, eu vi pouco falhar. Mas já aconteceu. Já aconteceu de falhar, às vezes, ou se você reiniciar para fazer revisão de software, né? Tem uma construção lá que precisa. Você vai para a rede inteira para uma revisão de software. Então, me deu o caso aqui de fazer uma tecnologia chama STEP, né? Do Huawei, o VPC do Cisco, por exemplo, o MDEC, outros mundos, outros fabricantes, que você põe 2 switches e funcionam como um. Então, se caiu, vai para o outro. Se você precisar atualizar a firma, vai para o outro. Lembrando, você tem que ter 2 conexões para esse cluster, vamos dizer assim. Uma para o switch e outra para o outro. Então, você tem 2 conexões com o seu RAS, com o BGP, com o seu operador, por exemplo, ligar um em cada switch. Se falhar um, você pode ligar isso no outro. Outro detalhe, você liga todas as suas rotas desse switch. Quando você tem um step, você começa a dividir. Então, a rota A vai para o switch 1 e a rota B para o switch 2. Então, você consegue começar a criar redundâncias. Né? Estou vendo a regra da Trux, né? Uma empresa. E no mesmo caso, dentro da sua própria empresa, você também pode fazer anéis, pode fazer redundância. Não porque eu preciso, alguém vai cortar o cabo, mas se também falhar, você volta no segundo. Então, há uma disponibilidade. Bom, e essa frase aqui é muito legal. Redundância sem teste é como paraquedas sem corda. Só funciona no papel. E quem já pulou de paraquedas sabe que a sensação de estar caindo e você não ter o negócio, de não ter paraquedas, deve ser terrível. Então, a nossa rede cair, sem a gente saber o que fazer, ou sem ter testado antes, eu imagino que é a mesma situação. Você está indo para o precipício, você está vendo o teu fim chegar, e às vezes, por causa de uma fase, você vai perder um pouco de tempo. Tanto que você conquistou ao longo do tempo, que é tão difícil, né? Cada vez está mais difícil, você perde por falta de teste. Acho que a frase é autoexplicativa. Tudo que a gente veio falando até o momento sintetiza nessa frase. Sem teste, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí é como pular de paraquedas e descobrir que faltou um detalhe, pequeno detalhe, a cordinha para puxar e abrir. Bom, e aí como implementar sem ter dor de cabeça? Mais uma vez, apresentamos 5 itens, mas é muito mais do que isso. A gente já falou de elétrica, que não está aí. A gente já falou de inúmeras outras coisas que não estão aí. Isso aqui é parte de protocolo. Um daqueles 5 pilares apenas. O BGP multi-home, ter múltiplos provedores, o CGNAT e o IPv6. O pessoal continua não implementando IPv6. IPv6 continua há 30 anos como protocolo do futuro. Porque o pessoal, no futuro eu vou implementar. No futuro eu vou implementar. E não existe mais o IPv4. E talvez assim, né? Ser multi-home e ser múltiplos roteadores também, tá? Não ser múltiplos provedores, mas também isso estar dividido, ou no melhor dos mundos, isso estar em todos, né? A gente sempre fala, né, começar um projeto de redundância como esse primeira coisa que você vai fazer esse mercado é o operador, assim, eu quero todas as minhas sessões desse roteador, eu quero ter o segundo roteador. E se possível, me coloque em roteadores diferentes, de localidades diferentes,
E às vezes, por exemplo, se você vive em São Paulo, você peça uma bilateral por São Paulo e faça uma local e uma por dentro do X. Você tem uma redundância física total ali, né? CGNAT, você precisa ter não só um CGNAT, mas para cada dataset você precisa ter uma contingência, uma disponibilidade de mesma capacidade. Não precisa ser o mesmo equipamento, tá? Então, do lado você pode colocar uma 10, um Houston, se você quiser, do outro lado você pode colocar MediaTek, Cisco, um outro equipamento também, tá? Porque não é o vendor, tá? Aqui a gente não tá falando de marca, tá? A gente comenta algumas porque são mais do mercado. Mas a tecnologia, a topologia, como você cria essa redundância. Então a gente tem inúmeros casos de A10 de um lado, Cisco do outro, A10 de um lado, MediaTek do outro, Houston de um lado, A10 do outro. Então isso é normal e é possível ser implementado, porque a gente já fez vários projetos assim. Um outro caso, DNS próprio, com o Ncast. A gente sabe o conceito de Ncast, só se você pensar no 888, né? 888 é um DNS de Ncast, você precisa ter um local. E, se possível, um IP privado, né? O Ncast você vai colocar ele numa interface interna e onde vai responder o serviço dos clientes pode ser um IP privado, não precisa ser público. E as boas práticas do CAI do DNS, que é uma organização para falar de boas práticas de DNS, fala, coloque DNS IP privado na sua rede local. Nós não somos o Google para colocar público, então não precisamos de público. E tenha isso, porque você tomar um ataque de DDoS e o pessoal gosta de atacar o DNS, você mudar de IP, ser IP privado, você só muda o IP que sai da internet, então vocês vão ver isso muito rápido. E você tem que ter vários servidores também, para aguentar toda a capacidade e quando cair de um lado, você sobe de outro. E tem que subir automático, tá, gente? Outro ponto, redes. Quase todo mundo que eu falo não se lembra do redes. Geralmente o redes está dentro do seu sistema, do seu RP, né? do XC, do RPX, né? Mas é possível vocês fazerem redundância nesses softwares, de você não deixar esses vídeos só na mão de um servidor de um lugar. A gente já implementou infraestruturas que você tem um redes dentro do RP e a gente configura para que a autenticação fique em outros servidores e você espalhe isso como um DNS em cache. A gente usa o mesmo conceito, né? Mas é possível. Mas para você colocar vários servidores de redes, porque se parar o site e esse seu data center tiver o seu sistema e você parar e o pessoal não subir do outro lado, foi uma falha de segurança, foi uma falha de contingência, de redundância. E não é culpa sua, é sua, né? Você não testou isso. Mas você vai ver que o risco não vai deixar ninguém. E seu cliente vai ficar fora, de nenhum jeito. Tem 5 rodas de fibra, 2 roteadores, 2 CGNAs, 2 e vários operadores. Então, isso tudo você precisa ter dentro da rede. Você precisa testar isso e fazer com que o seu rede seja possível autenticar em mais de um servidor e de mais um local. Bom, e por último a gente tem a configuração do BIHARS, do BNG, do PPO Server de vocês. Tem muita gente que faz, né? Eu já vi, não, eu coloco metade de um lado, outro de outro, eu coloco 15 mil de cada lado e tudo certo. Mas a gente sabe as limitações de cada equipamento, né? O equipamento mais usado hoje, o Huawei 8000, já vende até 32 mil PPOs. Então se você tem 30 mil, 15 mil de cada lado, vai funcionar? Vai, mas você ficar bem em cima, né? Então é possível de usar isso. E como que você faz isso? Acho que tem 2 modos básicos de fazer a redundância de PPOE. Path delay, né? Basicamente atrasar as respostas do PPOE, ou cluster. E o cluster que eu gosto mais, porque você não para a seu PPOE. O PPOE fica dos 2 lados, ativo. Se uma caixa cair, o teu cliente nem percebe que não cai seu PPOE. A gente todo mundo sabe, quando cai um BIHARS, né? Quando cai um autenticador, alguns equipamentos são piores ou não estão muito bons já, né? Às vezes travam, tem que iniciar, às vezes o cliente não faz, às vezes fica reclamando, não funciona, não presta, mas porque tem que desligar e ligar. Então, com essa configuração, o cliente não percebe o que aconteceu. Então, tem 2 BIHARS, ao menos 2,
que suporte toda a capacidade. Né? Então, se você tem menos que 32 mil, né? Mas nunca coloca tudo, né? Uma caixa. Quem tem 30 mil já pensa em 4, por favor. Mas se você tem 10 mil, 2 caixas, 2 birras, resolve a tua vida. Se quiser colocar todo mundo, ser feliz, né? 2 sites diferentes, 2 energias diferentes, VGP diferentes, como diferentes, CGNAP diferente, VNS, redes. Isso compõe uma parte grande do nosso mapa de pilares de redundância. E por que investir em redundância vale a pena? 87% dos clientes abandonam os ISPs depois da segunda falha. Isso aí é dado da Anatel de 2024. Se o cliente perceber 2 falhas graves, 87% deles saem da sua base. Redução de 70% no tempo de atividade com testes mensais. Quando eu faço o teste, quando eu executo isso que a gente conversou de testar minha redundância, 70% do meu tempo de inatividade vai ser reduzido, porque eu já sei, já prevejo o que pode acontecer e eu tomo ação antes para evitar que aconteça. Custo-benefício, um estudo da Cisco de 2023, para cada real gasto em redundância, eu previno R$15 de prejuízo em disponibilidade. Redundância é caro? É, mas perder a confiança na tua marca, manchar a marca do teu provedor é muito mais caro, é 15 vezes mais caro do que gastar com redundância. E empresas com redundância geográfica reduzem os custos em até 70%. Também aí é uma pesquisa que o ITIC fez em 2021 e chegou nesse resultado. Então, vale a pena investir em redundância. Meu provedor, como um grande amigo sempre disse, provedor não é entidade filantrópica, ele tem que ganhar dinheiro. Só que não é ganhar dinheiro a qualquer custo, porque em algum momento, se eu não invisto, eu vou perder tudo que eu construí. Eu vou perder todos os meus clientes e vou manchar a minha marca. Eu tenho um exemplo muito grande de um provedor que eu trabalhei na reestruturação da rede dele em 2019. Ele tinha, a cidade dele, ele tinha 60% do market share. 60% da cidade era cliente dele. E os outros 40% eram ex-clientes dele. E não queriam vê-lo pintado de ouro. Porque para cada 2 clientes que ele botava na base, ele perdia 1. É aquele provedor que não pensa na qualidade do serviço, só pensa em crescer a qualquer custo. E algumas dicas aí. Pode. Bom, vamos lá. As dicas são: mapeie então os pontos únicos de falha. Eu sempre gosto de fazer um mapa, né? Às vezes fazer uma. Quando você vê um desenho, colocar alguns X, né? Colocar um X vermelho, ó, esse ponto de falha, se acontecer um problema, é catástrofe, né? Às vezes um ponto amarelo, eu posso esperar um pouquinho, um ponto laranja, né? Usando escalas de cores para prioridades, né? A gente mapear esses pontos, né? Então, ponto 2, né? Eu elejo as prioridades, né? Contrato pessoas estratégicas, parceiros estratégicos para te ajudar nisso. Automatize testes e treine sua equipe, tá? A equipe não treinada também gera muito problema, que gera, né? As pessoas no dia ruim ou no dia mal, precisam fazer alguma coisa rápida, sob pressão, as pessoas não conseguem fazer. Então, tudo que a gente falou, né? Aqui são algumas dicas que a gente pode fazer. E como parceiro estrategicamente forte, né? A gente produz projetos, né? A gente executa a 4 mãos, sempre com vocês junto, a fazer esses projetos de redundância, né? A gente não quer fazer, virar uma caixa preta isso, e vocês vão entender como funciona. Então a gente quer sentar com vocês, criar essa infraestrutura de redundância, esse plano de consciência com você. A gente já fez isso para, não sei, mais de 100 provedores do Brasil, esse mesmo plano que nós estamos falando, né? Hoje a gente já vende mais de 700 ISPs no Brasil, mais 150 em toda a América Latina, né? Então estamos mais de 2 países. Então, se você quer ter realmente um parceiro estratégico,
tem experiência, né? Tem um time que já conhece como fazer isso, pode olhar para o time, todos esses pontos, né? Olhar para cada um desses pontos da sua rede. Assim, o que nós vamos fazer? Vamos criar um plano de compras, um plano de vamos fazer investimentos na rede, para que isso aconteça de verdade. A gente não seja pego de calça curta, né? A gente fala um dia que aconteceu um problema. Redundância não é um projeto, é um ciclo contínuo de melhoria. A gente bateu nessa frase aqui durante toda essa nossa conversa e a gente queria deixar essa frase para vocês pensarem. É um ciclo contínuo de melhoria. É analisar o que aconteceu e melhorar para na próxima vez responder mais rápido. Aqui tem o nosso contato. Bom, a gente está aqui na Avenida Jota, tá? Aqui pertinho, no stand 39. Então, se você quer entender um pouco mais como que funciona isso e como aplicar isso para a sua rede, nós estamos disponíveis aqui. Se você está dando no QR Code também, para quem quiser. E se quiser bater um papo de como melhorar a sua rede, ser um especialista em receber de sucesso, realmente, nós estamos em total disposição para falar contigo, para desenhar esse projeto. Nosso time comercial aqui pode apoiar vocês e eu também vou estar disponível ao instante. Queria agradecer o tempo de vocês, que nos ouvir e a Made for It. Além de consultoria, projetos, nós temos nossos softwares, o Made for Flow, software de análise NetFlow, identificação de ataque DDoS, Made for UF no TR069, agenciamento de sorteadores, os clientes finais, pode jogar o centro de Wi-Fi, pode fazer todo o provisionamento de nosso software. E o Made for OLT é o nosso software de gestão de OLTs, autorizar, desautorizar, monitorar. E o nosso NOC, que é o nosso monitoramento como serviço. Você pode ver um NOC 24/7, não precisa contratar as pessoas, não precisa se preocupar com o treinamento das pessoas, que você vai estar com a gente. E a gente opera já há mais de 4 anos, 24/7, mais 700, como eu disse, mais 700 no Brasil, mais 150 na América Latina. Temos ajudado esse pessoal a crescer e como realmente são minhas de sucesso. Gente, obrigado a todos, obrigado pelo tempo. Obrigado, gente. Quem quiser conversar com a gente, estamos à disposição. Um abraço. Obrigado.